E uma pergunta que eu tenho, nós falamos aí de investimentos, tanto no Brasil, de renda fixa, mas e na parte de tributação, como que funciona? Na hora de eu declarar o imposto sobre todos esses rendimentos e investimentos, como que funciona? Poxa, essa pergunta ela é triste, mas ela é necessária. Então, Mal necessário. Ela é um mal necessário. Mas uma ótima pergunta. As pessoas esquecem que a gente paga imposto. paga imposto de renda sobre os juros, sobre o ganho de capital, né? Então, imagina só, eu trabalhei, declarei, paguei o imposto. O que sobrou é meu, correto? Uhum. Aí eu me programei, apliquei o meu dinheiro e essa rentabilidade, esses juros da aplicação sobre o meu dinheiro, eu também pago imposto, Tá. que é o famoso juros sobre capital. Meu capital próprio, eu investi e tive um juro. Eu pago imposto? Pago. De que forma? Se você investe num, num título privado de um banco, um CDB, por exemplo, você paga o imposto escalonado, que pode chegar até 22,5%. Vai depender do tempo que você deixar seu dinheiro. Quanto mais tempo você deixar, menos imposto você paga. Então é uma tabelinha, tá bom? Ficou claro? Sim. Tá. Quando trata-se de um fundo de investimento, lembra do gestor, lembra daquele caso que eu falei da, do condomínio? Sim. Você guarda dinheiro num condomínio para ele fazer a gestão e distribuir o lucro, lembra? Sim. Uhum. Tá. Como que é o imposto desses juros? É em maio, em novembro, o governo vai lá, sem você fazer nada, ele pega 15% dos juros. Então, assim, você aplicou R$ 1.000 e rendeu 100, sobre os R$ 100, ele em maio vai lá e pega R$ 15. Em novembro, mais 15 sobre os juros. E é assim que funciona. Tom, você tava certo, o governo não vai falir. Então, por isso que investimento lá sempre é bom. Essa forma de recolhimento de R sobre fundos de investimento é chamado de come-cotas. Tá? Come, meu. Come a cota, sem você ter controle disso, E não porque é uma tem como determinação. fugir, né? Não tem como Não tem fugir. como fugir. É, Mas o outro título do banco também não tem como fugir. A ideia é você pagar menos porque você deixa o seu dinheiro aplicado por mais tempo, Sim. né? Então essas são as duas em investimento. Agora existe a tributação para a previdência privada, que não deixa de ser um investimento a longo prazo. Quais são as tributações da previdência? A progressiva, compensável e a regressiva definitiva. Por que esse nome? Porque assim, ó, progressiva aumenta e compensa. Compensa onde? Na declaração. Exemplo. Eu tenho uma previdência na progressiva compensável. uhum. Eu resgatei. Paga-se 15% na fonte. E quando você declara no imposto, a sua declaração no imposto de renda, você informa que você resgatou e teve o lucro. Se você está na alíquota de 27,5 lá no IR e pagou só 15, ele ajusta e você vai pagar mais 12,5, completando 27,5. Ficou claro? Pô, Interessante. Não tem para onde fugir. Ah, mas e se eu não faço a declaração de imposto de rendas? Paga-se 15 na fonte. Quando eu falo na fonte, é a própria instituição pagando o DARF para o governo, tá? Você não precisa informar nada. Isso que eu falo na fonte. Agora, e se eu não faço a declaração de imposto de renda? Ou faço simplificada?
A declaração ela pode variar, ela não precisa exatamente ser 27,5, ela pode chegar nos 22,5 ou nos 17,5. Ajusta também. Bom? Cuidado com o tecido, né? Cuidado com o leão e cuidado com a decisão que você toma no início da escolha dessa tributação. É extremamente importante você entender no começo da contratação, para que você não seja penalizado lá no final. E existe a regressiva definitiva. Lembrando que essas duas formas é na previdência privada, tá bom? A regressiva definitiva, o próprio nome já diz, definitiva, ela não compensa. Ela é melhor que a outra? Depende. Ela começa numa tabelinha, inicia-se com 35, a cada 2 anos cai 5%, até o limite de 10%, acima de 10 anos. Então, é uma tabela que inicia-se com 35 e acima de 10 anos cai para 10. Em relação à progressiva compensável, que você paga 15, que é o mínimo, e ajusta para 27,5, quem investe acima de 10 anos, a melhor escolha é a regressiva definitiva. Sim. Ah, mas Alfredo, só existe investimentos que cobram imposto de renda, tributação? Não. Alguns investimentos têm um incentivo do governo para você investir, para incentivar a própria área. E aí ele isenta isso, essa cobrança de IR. O exemplo é o LCA, Letras e Créditos Agrícolas, por exemplo. Estou dando um exemplo de um investimento que não cobra-se imposto de renda. Nossa, então ele é bom, esse investimento é ótimo, eu não vou pagar imposto? Se é para um incentivo da área agrícola, provavelmente esse investimento não tem liquidez, né? Então é importante que atente-se a isso. Eu não vou pagar o imposto? Não tem almoço de graça. Então, você precisa analisar. Eu tenho liquidez? Eu quero liquidez? Eu preciso desse dinheiro imediato? Preciso. Então, não é uma boa aplicação mesmo não tendo a cobrança do imposto de renda. Ficou claro? Sim. Essas questões de tributação são complexas. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, se ficou claro. Porque não é fácil você entender de tributação. E ainda mais no Brasil, que cada investimento tributa-se de um jeito. Uhum. Não é simples, né?